tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos vê por imagens no Instagram, no Facebook e ainda também pelo nosso canal do YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também com perguntas. 973350038 é o número do WhatsApp, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Quarta-feira é dia de tratar dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento aqui no programa Gente que Fala. E para isso, um time de especialistas, um time de médicos aqui para análise dos nossos temas. Eu apresento primeiramente o Dr. Cláudio Roncati, cirurgião plástico. Ele é diretor médico da Clínica MEN Saúde do Homem e também diretor da Clínica Lucano de Cirurgia Plástica. Dr. Roncati, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde a todos os nossos colegas participantes e a todos que estão nos acompanhando aí nas redes sociais. Uma honra estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Também a presença aqui da doutora Raquel Menezes, endocrinologista e nutróloga esportiva. Doutora Raquel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Prazer aqui em estar com esse time, né? E participar do programa aqui hoje. Obrigado pela presença. Também com a gente o doutor Rodrigo Andrade, ele é urologista, coordenador da urologia do Hospital Albert Sabin. Doutor Rodrigo, boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar divulgando o hospital e conversando com os colegas aí sobre diversos assuntos aí. Muito bem, obrigado pela presença e também com a gente, fechando aqui o nosso time, a nossa bancada de especialistas de hoje, Dr. Dácio Prota. Ele é médico angiologista, cirurgião vascular do Instituto Prota. Tudo bem, doutor Dácio Prota? Seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Boa tarde revê-los e é bom estar aqui de novo, próximo e distante, mas sempre com vocês aí. Muito bem, pessoal, vamos ao nosso primeiro assunto, 12:03, agora no programa Gente que Fala. Vamos dizer o seguinte, olha, lentamente a campanha de imunização contra o coronavírus começa a avançar à medida em que novas doses das vacinas chegam até os braços dos brasileiros, até os nossos braços, né? Só que um novo obstáculo vem preocupando as autoridades de saúde. Os sommeliers de vacina, são chamados sommeliers de vacina. O que é isso? Esse irônico apelido foi dado às pessoas que percorrem os postos de vacinação em busca de uma marca específica de imunizante, a Pfizer, e se recusam a receber outra. A atitude é atribuída principalmente às reações causadas por algumas delas e também às notícias falsas espalhadas pelo chamado movimento anti-vacina. Doutora Raquel, eu começo com você esse assunto pelo seguinte. Primeiro, pela preferência pela palavra feminina, as mulheres em primeiro lugar. Muito bem, Mauro, muito bem. E também pelo fato, a gente conversando aqui nos bastidores, antes de entrarmos no ar, você já chamou a atenção que você teve a Covid 2 vezes. Claro, está vacinada, inclusive, os médicos, o pessoal da saúde, todo mundo ganhou essa prioridade, teve essa prioridade. Qual é o risco de sair procurando vacina, especialmente de uma determinada marca, nos postos de saúde? A gente repercutiu essa semana por aqui uma fala do secretário municipal de saúde, aqui da capital, Edson Aparecido, e ele dizia que a melhor vacina é aquela que está no posto. Chegou lá, a que tiver, deve ser tomada. Sim. No primeiro momento, né, eu peguei a primeira vez que eu peguei a Covid, eu trabalhava, né, eu fiquei no atendimento e da área mesmo do Covid. E foi entre abril e maio, né, foi no finalzinho de abril e maio. E nós não tínhamos ainda a vacina, né, nos postos, até mesmo nos hospitais, para os médicos. E depois que iniciou a campanha, né, principalmente para quem era da área hospitalar. Mas no primeiro momento eu tive, e aí foram sintomas, né? Não fiquei, que nem eu comentei antes, não fiquei internada nem nada, foram sintomas tranquilos, né? Graças a Deus, comparado, né, com o que a gente vê, estados graves.
mas chamou a atenção foi perda de olfato, paladar. E eu não fui priorizada no primeiro momento porque eu já tinha pego, né? Então, o hospital deu preferência para o pessoal ainda que não para imunizar, né? E aí depois, novamente, né? Que nem eu comentei, peguei em dezembro novamente. E aí sim, depois foi feita a vacinação. Mas assim, o que eu acho interessante foi até o que uma paciente minha comentou, né? Que ela foi ao posto de saúde e ela falou que chegou lá, estava tendo preferência, né? E um rapaz estava lá na fila e ele falou assim, qual que é? Aí foi falado, eu não lembro qual que comentou, ele falou assim, não, então não vou fazer, né? Então, eu acho interessante, sim, você realizar a que está lá, para uma imunização, né? Tipo, não você escolher, porque é importante isso, né? Então, assim, tá tendo a vacina lá no posto, a vacinação, não escolher, falar assim, não vou querer tomar essa. Na minha opinião, acho que sim, você tem que participar lá. Chegou lá no posto de saúde, faça, sim, a sua vacinação. Doutor Cláudio Roncati, seu olhar também sobre esse tema, você que também teve a Covid, passou apuro com isso, né? Não foi de uma maneira como ocorreu com a doutora Raquel, mas esse entendimento sobre o pessoal que procura uma determinada marca de vacina no posto de saúde. Bom, eu tive a Covid, né, em agosto do ano passado e tive uma super infecção bacteriana, né? E isso foi o meu grave problema, foi uma septicemia, né? Graças a Deus ficou tudo bem. Tanto é verdade que estou aqui, né, com vocês. E com relação à vacina, a gente sabe que todas elas foram feitas de uma maneira rápida, em função da necessidade que a pandemia gerou, né? E não houve, evidentemente, em nenhuma delas, aquele ajuste fino da segurança com a eficácia. Então, ficar escolhendo vacina é uma bobagem, porque você estará sempre, né, com esse exato problema que nós já falamos, inclusive, aqui no outro programa. Quer dizer, se não houve esse tempo para se equilibrar segurança com eficácia na vacina número 1, não houve na número 2, não houve na número 3, não houve na número 5. Então, escolher, eu acho que é uma bobagem no momento atual. Tem que tomar a vacina que tiver. Concordo com o secretário aí, o Aparecido, que disse a melhor vacina é aquela que está à sua disposição e você deve tomar. Doutor Dácio Prota, o seu entendimento sobre esse aspecto, e até para acrescentar aqui, no caso da vacina da Pfizer, né, o Ministério da Saúde, quem tomou a vacina da Pfizer sabe que a segunda dose será em 3 meses, né? Isso. E o Ministério da Saúde recomenda esse intervalo, né, de 3 meses, e passou a recomendar esse intervalo a partir de uma situação ocorrida no Reino Unido. Lá, eles decidiram aplicar a vacina da Pfizer com 12 semanas, ou seja, esses 3 meses, considerando a alta eficácia desse imunizante. Agora, aqui no Brasil, a gente tem um outro aspecto, que é o cenário da falta de vacina também. Então, esse espaçamento de 3 meses, a gente entende como sendo um critério do Ministério da Saúde para poder dar tempo de novos imunizantes da mesma marca poderem chegar, né? E a própria Pfizer alertou aí em algum momento, no começo do ano, que não poderia garantir a eficácia do imunizante com esse intervalo de 3 meses. Então, a gente também tem aqui uma situação que o governo, o Ministério da Saúde levou em consideração, que é para que a gente tenha mais vacina na prateleira por um tempo maior, não é isso? Eu acho que são vários fatores que atrasam a vacinação, e o atraso de vacinação ele ajuda a disseminação maior do vírus, né? É uma coisa que não poderia acontecer. Eu acho que é muita desinformação, né? Não existe um programa, não existe, falta informação para as pessoas, né? As pessoas que fazem essa escolha ignoram exatamente por que fazem isso. Porque alguém falou. E outra coisa que me assusta muito é o número de pessoas que não votou para tomar a segunda dose. Todos imaginávamos que ninguém faltaria, mas o número de pessoas que se ausentaram é muito grande. Isso também atrasa bastante, né? Porque a vacina ela tem que ser tomada nas vacinas que têm 2 doses
tem que ser feita a segunda dose de reforço, sem sombra de dúvida nenhuma. Isso é mais uma das coisas que atrapalha bastante. E o seu entendimento, doutor Rodrigo, sobre esse tema? Eu concordo com os colegas, acho que essa situação da falta de escolha da dose que você quer tomar, o tipo de vacina que você quer tomar é um problema grande. É até uma falta de dever cívico, pensando da pessoa, do ponto de vista que ela se imunizando protege de transmitir de novo esse vírus para outras pessoas. Eu acho isso realmente incrível e deveria ser estimulado ainda mais as pessoas a receberem a vacina que tem disponível e não ficar escolhendo, porque realmente não faz diferença nenhuma. E as desculpas que as pessoas apresentam são as mais bizarras, né? De que precisa viajar e que não vai aceitar em outro país, em vez de pensar na sua saúde em primeiro lugar e dos seus compatriotas. Perfeitamente, perfeitamente. 12h11, a gente aqui no programa Gente que Fala, tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, sempre às quartas-feiras. E o nosso próximo tema aqui para debate e análise dos nossos entrevistados é o seguinte. Dr. Dácio Prota, um estudo publicado pelo Jornal da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia mostra que 25% dos pacientes internados com Covid-19 apresentam embolia pulmonar ou trombose venosa profunda de membros inferiores. De acordo com esse estudo, há ainda uma pequena parcela de 3 a 5% entre os que tiveram poucos ou nenhum sintoma da doença que tiveram trombose meses depois. A trombose venosa é uma doença grave que precisa ser tratada, pois pode ser até fatal. Qual que é a relação entre Covid-19 e o risco de trombose, doutor Dácio? Só explicando rapidamente, a trombose é o impedimento da passagem do sangue por algum mecanismo físico, né? No caso dos processos infecciosos, nós tivemos, inclusive no passado, na época da meningite, também ocorreu bastante essas tromboses, né? Da Covid é a resposta exagerada ao processo inflamatório. Ela existe uma liberação de citocina e essas drogas irritam a parte de dentro dos vasos sanguíneos, tanto veias quanto artérias. No começo, a gente observava bastante apenas nos casos mais graves, né? Não se tinha uma relação muito direta ainda desse mecanismo. E aí os índices começaram a aumentar. E na clínica privada, por exemplo, nos consultórios, a gente não tinha, não chegavam os casos de pessoas com COVID, que tinham tido Covid nos primeiros 3, 4 meses e que tinham algum sintoma relacionado à trombose. E a gente começou a ver depois de alguns meses isso, pessoas que vinham com queixas venosas e que o único histórico de doença relacionada era que tinham tido Covid, mas sem sintomas nenhum. E a gente começou a pesquisar e descobrimos que esse índice de 3 a 5% já aumentou um pouco. Ele está ao redor de 7 a 8%. E o índice, inclusive, de trombose em pacientes graves, ele chega próximo de 30%, aumentou um pouco mais ainda, né? Então, assim, é muito importante, e é muito importante esse controle periódico, né, das pessoas que estão internadas, e também das pessoas que fazem uso, que têm alguma comorbidade relacionadas a coagulopatias, né, que são os problemas de coagulação, que muitas delas se afastaram dos seus tratamentos, né, e começaram a ter mais comorbidades, mais tromboses e com risco maior, pelo medo de procurarem os consultórios e fazer os exames, os testes de controle de coagulação. Isso é uma coisa também muito importante que a gente está vendo. Agora, entre aqueles que tiveram a Covid e tiveram a trombose posteriormente, ou não tiveram trombose posteriormente, essas pessoas precisam ter uma visita mais periódica ao angiologista? Eu acho assim, mesmo aquelas que não... para ter um controle maior?
aquelas que não tiveram nenhum tipo de... Fizeram um exame, por exemplo, de ultrassom e não tiveram nenhum resultado alterado, pelo menos um retorno depois de 2 a 3 meses para se refazer esse exame novamente, para ver se alguma coisa possa ser detectada. E geralmente os exames que são feitos em UTI, eles são exames mais visando apenas procurar uma trombose nos segmentos principais das veias, né? Mas em alguns pacientes, depois de 2 a 3 meses, com exame negativo, a gente conseguiu encontrar alguns riscos, alguns resquícios de trombose de 2 a 3 meses atrás. Mas geralmente não causa nenhum tipo de problema a essas alturas, né? O principal é na vigência da infecção. Doutor Roncati, as mulheres têm um risco maior em relação a isso, especialmente, a gente sabe de muitos casos de trombose que são ligados ao uso de anticoncepcionais. Dá para fazer uma relação entre uma coisa e outra? Eu não sei, honestamente, não sei se há algum trabalho, né, respeitável que tenha feito essa correlação. Se houver, me perdoe. Existe, Dacio? Existe. Então, por favor, conta para a gente. Principalmente as mulheres que tomam anticoncepcional. Isso aí, nesse cômputo geral, entra como uma comorbidade até. Entende? Não, isso sim, eu estou dizendo correlação de mulheres que tomam anticoncepcional com o Covid-19, né, e a trombose. Eu não sei se há esse trabalho. Não. A trombose venosa é em decorrência da Covid, né? Mas elas não vão ter risco maior de terem Covid se só se tomarem anticoncepcional. Isso não. Mas aquelas que tomam anticoncepcional têm risco maior e com Covid tem risco maior de trombose. Sem dúvida. Isso que o Mauro me perguntou e que eu não sabia responder, né? Então, é interessante isso, né? Porque fica uma coisa tácita, né? E parece que há, inclusive, um risco maior em mulheres, inclusive, né? Então, é interessante notar isso. Quer dizer, então, são duas causas aí, dois targets aí interessantes, né? O uso de anticoncepcional e o gênero, né? E a gente precisa estar atento a isso, né? Outros fatores também, como hipertensão, que muitas vezes acabou ficando descontrolada, né, nesse momento, né? As pessoas esqueceram de tomar medicamento, obesidade, a imobilidade, que muitas vezes acabou aparecendo nesse momento também. Uma das formas, inclusive, de prevenção é se recomendar que as pessoas façam algum tipo de atividade, pelo menos o mínimo possível, né? Uma caminhada para prevenção de trombose também. Exatamente. Quando eu estive internado, uma das causas interessantes de piora de quadro clínico, né, foi o desespero, foi o lado emocional das pessoas, que elas absolutamente perdiam o controle, né, sobre a sua emotividade e tudo, e acabavam piorando a olhos vistos, né? Doutor Prota, alguma relação entre a embolia pulmonar e a intubação? Esses casos de surgimento de trombos, eles surgem antes da intubação? Ou seja, é isso que acaba levando, um dos fatores que acabam levando, ou é o contrário? Não. A diminuição da oxigenação pelo pulmão é devido à obstrução dos vasos nos alvéolos capilares, né? No próprio pulmão. São microtromboses que acontecem no aparelho respiratório, independente de ocorrerem embolismos ou não. Embolia é uma outra patologia que pode ocorrer devido à trombose também. É mais um complicador. Mas as pessoas são entubadas, a maioria, pela má oxigenação devido às lesões do pulmão mesmo. Doutora Raquel, essa preocupação chega até o seu consultório? No consultório, eu atendo pacientes, né? Eles não chegaram a ficar... pelo menos assim, os pacientes que eu atendi tiveram contato com Covid, mas não chegaram a ficar internados, né?
mas tenho alguns pacientes que eles queixam, mesmo após, né, que começou, foi em janeiro, né, e a gente já está no mês de junho, eles sentem uma dificuldade para respirar, né, eles falam assim que em questão de exercício físico, né, não tipo, no dia a dia, mas quando eles vão fazer uma atividade, eles falam que percebe que o rendimento... No esforço, né? No esforço, que não é o mesmo. Né, não são todos os pacientes, né, mas eu tenho ali, agora assim, na mente, estão vindo 3 pacientes que eles queixam, eles falaram assim, olha, tive, né, e eles ficaram, eles percebem assim que não tem mesmo a habilidade, né, que eles tinham na atividade física, né, então que ficou isso daí uma sequela, né, eles até questionam assim que passaram, marcaram já para passar com pneu, chegaram a fazer tomografia, né, para um acompanhamento, e porque eles relatam isso, né. Doutor Rodrigo, o seu olhar a partir da sua especialidade sobre esse tema. Esses pacientes que ficam graves e internados durante muito tempo, principalmente em ambiente de UTI, eles acabam... Seu microfone fechou repentinamente, doutor. Repetindo, esses pacientes que ficam internados, né, muito tempo, principalmente em ambiente de UTI, ficam com catéteres vesicais, sondas vesicais, podem ter mais infecções e muitas vezes, devido ao quadro de debilidade, assim, fica muito mais debilitado fisicamente, muitas vezes é difícil depois de sair da sonda e acaba parecendo uma recuperação muito mais lenta para voltar à micção normal. A qualidade de vida também demora para voltar depois, mesmo da alta. Sim, e aí quais são os caminhos, quais são os procedimentos que a urologia tem adotado? Na verdade, é uma transição bastante habitual desses pacientes que ficaram sondados muito tempo, é fazer um cateterismo intermitente limpo. Ele mesmo se cateteriza e com o ganho de força e retorno das atividades normais do dia a dia, ele volta a ter um padrão miccional adequado. Homens e mulheres em proporção igual? Homens, geralmente pior, mais frequente em homens do que em mulheres. Para mulher, a parte urinária sempre é mais fácil, devido à uretra ser bem mais curta, a micção na mulher é mais fácil. Sim. 12h23, no programa Gente que Fala, quarta-feira, dia de tratar dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e você também nos acompanha por imagens nas redes sociais. Doutora Raquel, com a chegada da menopausa, o corpo da mulher passa a produzir muito menos hormônios femininos, acarretando desconfortos que incluem ondas de calor, ressecamento vaginal, mudanças de humor também. A reposição hormonal é um tratamento que costuma ser indicado para aliviar esses sintomas e também para prevenir a perda óssea que ocorre a partir dessa fase, trazendo ainda uma série de benefícios que influem diretamente na qualidade de vida das mulheres aí no dia a dia. Eu sempre questiono da seguinte forma, aqui com os nossos especialistas, doutora Raquel, às vezes as pessoas querem se submeter a determinados tipos de tratamento, mas não há questão de querer, é questão de poder, é uma necessidade avaliar se a pessoa está, se ela tem a possibilidade de receber aquele tipo de tratamento. Nesse sentido, nesse raciocínio, a reposição hormonal é para todas as mulheres ou só para quem pode? Na realidade, assim, a reposição hormonal, a gente tem que fazer um acompanhamento, né? Acompanhamento que não... A paciente, ela tem ali um quadro, um risco de... histórico ali, CA de mama, né? Um câncer de mama. Então, isso daí acaba sendo um dos fatores que a gente não indica fazer a reposição hormonal. Mas a reposição hormonal é muito importante e isso daí que acaba sendo um medo das mulheres, né? Por isso que eu sempre comento assim, procure o seu médico, né? Conversa, veja quais são as possibilidades que você tem e quais são os seus sintomas, porque muitas mulheres têm receio de fazer a reposição hormonal e isso acaba prejudicando demais, né? A qualidade de vida, como você mesmo relatou. E eu pego as pacientes, né, no consultório, elas queixam muito, assim, e tem pacientes, assim, a grande maioria, elas têm todos os sintomas clássicos, né, que são fogachos, calores, e isso é muito ruim, né, as mulheres elas relatam que, assim, é um momento que vem ali que ela acaba enfrentando isso daí e é mal para ela, causa um mal-estar em questão de humor, né,
altera a relação dela pessoal mesmo, porque não consegue dormir, fica mal-humorada, né? Tem a relação também, está relacionada à libido, né? A uma secura vaginal. Então, a mulher, ela tem várias alterações. E elas ficam com receio, né, tipo, de procurar, porque fala assim, não é para todo mundo, né, não pode fazer. Mas o que eu sempre oriento é, procura o seu médico, faça exames, né, não é assim, porque minha amiga está passando tal remédio, tal medicação, tal hormônio e que é para todo mundo, não. Mas até mesmo porque é uma coisa bem individual, é uma dosagem, é um tratamento individual, né? Então, a gente tem que verificar quais são os seus sintomas. Tem pacientes que, como eu falei, a grande maioria sentem esses fogachos. Só que tem mulheres que elas não entram nesse período, né? Ela chega ali no período menstrual mesmo, quando ela começa o climatério, e são uns 10 anos antes de entrar na própria menopausa, né? Então, ela já vai tendo ali alguns fatores, né, que ela vai percebendo os sintomas dela que vão diminuindo, a libido vai diminuindo ali, ela percebe, né, ela vai questionando, percebo mais ali aquele aumento da gordura abdominal, né, a mulher, ela perde aquela curvatura, né, que nós mulheres temos ali mais a questão da cinturinha, e depois o que acontece, por causa da parte hormonal, a mulher, ela fica com aquele acúmulo de gordura visceral, né, de gordura abdominal. Então, o que é importante é pesquisar, porque elas ficam achando, não, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, e fica atrapalhando a vida pessoal, né, os relacionamentos também, porque muitas falam assim, olha, a queixa principal, meu marido me procura e eu não tenho vontade nenhuma, né, porque realmente está com ressecamento vaginal, não tem a libido. E, então, assim, a gente parar um pouquinho com um preconceito, né, e ir procurar conversar com o seu médico, que ele vai ter o entendimento de falar para você se você pode, através dos seus exames, fazer ou não a reposição. É claro que a reposição hormonal ela é personalizada, ou seja, cada mulher tem uma necessidade de acordo, evidentemente, com o que os exames apontarem, né? Quais são as baixas hormonais e o que é que está nos níveis adequados, né? Então, tudo é feito com base nisso. Agora, na cabeça do médico, a partir dos exames, os médicos vão sempre prescrever as mesmas coisas, no sentido do seguinte, vamos supor, uma mulher vai num determinado médico e recebe lá um tratamento de reposição hormonal que não dá certo. Uhum. Aí ela desiste, em vez de procurar uma outra ajuda médica, que uma outra opinião poderia dar solução para aquilo. Ou não, essa outra opinião não vai existir. O resultado do exame é aquele e a prescrição é exatamente aquela que o primeiro médico indicou. Não, até mesmo eu sempre converso com os pacientes o seguinte, a gente vai iniciar um tratamento, né, e nós temos que ver, eu sempre falo, tem que ter liberdade, né, liberdade é o quê? De falar, amenizou os meus sintomas, porque a gente entra com dosagens, a gente já comentou, não é uma dose para todo mundo, né, e até mesmo, eu sempre falo para o paciente, vamos ali com doses menores, e aí a gente vai, conforme vai vendo o caso dela, de sintomas, aqui eu tive uma melhora, que bom, tá excelente. Então, para que eu vou aumentar a dose, né? Continua ali naquela dosagem mínima. Tem uma paciente mesmo que, até mesmo que ela ali faz uma reposiçãozinha de testosterona, até mesmo porque a mulher ela não precisa ter um nível de testosterona alto quanto o homem, né? Mas nós precisamos também, porque está relacionada à libido, ali a parte óssea, a parte muscular, porque a mulher entra nesse período de menopausa, ela perde também, né, a parte muscular dela. E tem também, por diminuir ali o estrógenos, né, o estradiol, diminui também a parte óssea dela. Então, tem que fazer reposição com cálcio, mas não somente com cálcio, com a parte hormonal, né, para dar ali para não vir a ter fraturas, né. Então, o que eu sempre comento com a paciente, a gente vai iniciar um tratamento, mas é em doses mínimas. Depois ela vai voltar comigo, vai falar quais são os sintomas que ela está tendo, se amenizou, e aí a gente vai, né, tateando para ver qual que é o tratamento ideal para cada paciente. Agora, se você foi, né, no seu médico, conversou com ele, né, dependendo do seu caso, realmente, que nem tem uma paciente minha que ela teve um CA de mama há 2 anos, né, então, para ela não tem indicação, e ela falou isso para mim. Ela falou assim, eu já sabia da resposta, mas eu vim aqui para pegar uma segunda opinião, né? Nesses pacientes, não tem indicação. Oi? Deixa eu perguntar uma coisa. Você tocou num ponto que eu recebo muitas perguntas sobre isso. Implantes hormonais e risco de câncer. Eu não trabalho com implante hormonal, né? Então, assim,
eu posso falar, não é uma área que eu trabalho, né? Embora tenha um conhecimento, assim, mas não faço implante. Com relação aos implantes, você tem que também, às vezes, é isso que eu fico meio que com receio do implante, né? Eu de estar trabalhando com isso. Porque você tem que colocar ali uma dosagem, né, que a paciente, que não seja uma dose alta, porque a partir do momento que você colocou, né, você não vai poder ali retirar. E também é um investimento caro que a paciente faz, ainda, né, assim, não é acessível para todos. Então, se você vai lá e acaba colocando ali, e também tem paciente que fala, olha, eu coloquei, durou ali entre 6 meses a 1 ano os sintomas, né, e não resolveu. Mas também conheço profissionais que trabalham com implante e que eles defendem muito, né? Então, assim, eu não posso dar uma opinião, mesmo que nem eu falei, não é uma coisa que eu realmente trabalho no consultório no dia a dia, assim, de ter experiência com quem faz os implantes, mas ao meu ver, Raquel, eu tenho muito cuidado com relação ao implante disso, que você coloca, se é uma dosagem muito alta, isso daí vai atrapalhar para o paciente, né? E aí você vai ter que ter aquele trabalho de retirar, e aí... Né? E é um investimento. Agora, eu acho, hein, Raquel, se você me permite, Sim, uma doutor. outra coisa, né, que o Mauro levantou aí, que com relação às pacientes que desistem do tratamento, né? Porque esses tratamentos de reposição hormonal não são tratamentos a curto prazo, né? Porque a paciente vem com aquilo já de anos e, de repente, ele se manifesta. Não é que ele começou naquele dia. E é o imediatismo, né, de alguns pacientes que querem o resultado rapidamente, né, e acabam abandonando, infelizmente. Não é isso que você acha, Raquel, também? Correto. E ainda mais quando eu tento lhe explicar para o paciente, né, e tem paciente que elas vêm ali com aquela ansiedade, né? Não, eu vou ter que ter a melhora, e elas começam a fazer ali a reposição, e justamente... Meu marido está reclamando, né? E elas querem, mas não aumentou a minha libido, entendeu? E elas vêm assim, escutou que testosterona... teve um paciente que ela até comentou comigo, ela falou assim, não dá para aumentar mais a minha dose de testosterona? Eu falei para ela, não. Né? Eu falei assim, não. Eu falei assim, gente, isso daí que a gente tem que verificar. Eu falei, é todo um conjunto dos hormônios, né? Não é, e para libido na mulher não é somente ali a testosterona, né? Tem ali o trabalho também do estradiol, né? Tem ali também a relação que e também a parte de libido, eu sempre falo isso para os pacientes, a gente tem que prestar atenção. Libido não está relacionado somente com hormônio, né? Perfeitamente, perfeitamente. Você tem cansaço, entendeu? Tipo, eu trabalho, eu acordo 5 da manhã, vou dormir meia-noite, não vai ter libido. Não, e tem também aquela coisa do namoro, né? Antes da relação sexual propriamente dita, que estimula a libido através do hipotálamo, etc., né? E que é necessário. E, às vezes, o casal está tão habituado um com o outro ali que não tem mais isso. E fica um pouquinho mais difícil, o seu trabalho fica mais complicado, né, Raquel? Fica porque eles realmente têm essa ansiedade, né? E a parte hormonal não muda assim da noite para o dia, né? Exatamente. Então, assim, é um trabalho. E a dosagem, eu sempre tenho cuidado de iniciar eu prefiro, né? A gente ir aumentando, né? Eu começo com uma dosagem mínima, a gente repete os exames, avalia novamente, do que você começar com uma dosagem alta, vem os exames todo alterado e a gente tem que diminuir, né? Então, tem que ter cautela. Ótimo. E agora, no dia a dia, Raquel, só gostaria de fazer um comentário também. No dia a dia do consultório, o urologista recebe muitas pacientes com infecção urinária, nessa idade geralmente pós-menopausa, e que uma das causas, a principal causa, é, na verdade, a atrofia vaginal e a mudança da flora vaginal por conta dessa queda hormonal. Então, eu encaminho bastante paciente para reposição hormonal, com essas queixas que as mulheres têm de infecção urinária pós-menopausa. É bastante comum. Sim, e elas têm de repetição, né? E também o que também tem muitas pacientes que elas queixam também aquela... É claro que também não vem a ser somente a reposição nesses casos, né? Mas a paciente, ela queixa que ela tosse, aí já solta ali a questão da urina, né? Ao espirrar. E também está relacionado, né? Porque nem eu falei, não somente a isso, mas também está relacionado com a parte hormonal e a infecção também. Agora, para finalizar esse tópico, doutora Raquel, o profissional indicado para fazer a prescrição da reposição hormonal é o endocrinologista, é a ginecologista, porque a mulher resolve muitas vezes a vida médica dela com a ginecologista. Ou, por exemplo, o doutor Rodrigo, não sei se ele é uroginecologista,
ou seja, que é o médico também que cuida da urologia masculina e feminina, né? Então, procurar quem? Geralmente, assim, as pacientes que eu atendo, elas já passam com um ginecologista, né, e tem ali, algumas fazem a reposição, tem outras que não, que falam assim, nunca cheguei a comentar isso daí, né, porque também não frequenta ali, não vai fazer os exames de rotina e apareceu lá no consultório com as queixas, então é procurar um ginecologista, né, o endócrino, o nutrologista, um profissional qualificado para realmente, para ver se ela necessita, né, e com cautela, que nem a gente estava falando assim, sem excessos, sem exageros, ainda mais alguns hormônios que para a mulher não tem a necessidade, né? Muito bem, faltando 24 minutos para 1, atrasado aqui para a saída para o nosso intervalo, a gente volta em 30 segundos, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre falando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente volta já já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 23 minutos para 1, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Antes do nosso próximo assunto aqui de saúde, pessoal, uma mensagem do governo de São Paulo. Se você está precisando de algum serviço do Detran, escuta só. Para facilitar a vida de todos, o Detran criou o canal Detran Digital. Você entra, encontra vários tutoriais que explicam lá, passo a passo, o que você precisa para resolver muitos dos serviços. Dá até para ir assistindo e fazendo isso junto. Então, você assiste o tutorial e já faz juntamente. Então, para que você vai se complicar se dá para ser fácil e digital, não é verdade? Então, vai lá, acesse detrandigital.sp.gov.br. Mensagem do governo de São Paulo para você que acompanha o programa Gente que Fala. Mais um assunto por aqui, doutor Rodrigo. A disfunção sexual erétil, conhecida popularmente como impotência sexual, é a incapacidade persistente de se obter ou manter ereção peniana durante o ato sexual. As causas podem ser alterações hormonais, lesões arteriais ou neurológicas e o uso de medicamentos ou drogas, entre outras questões. Porém, apesar do problema atingir uma parcela significativa dos homens, o assunto ainda é tratado como um tabu, motivo esse da procura quase sempre muito tardia de um especialista. Por que tudo isso é visto como tabu ainda nos dias de hoje, doutor Rodrigo? Tudo bem, é realmente incrível isso ainda ser um tabu, mas o homem ainda tem muita vergonha de comentar e de procurar ajuda por uma questão tão grave que influencia, na verdade, a qualidade de vida do casal e é bastante grave do ponto de vista que é crônico e essa pessoa sem ajuda só vai piorando cada vez mais e ainda assim demora para procurar ajuda, né? E quando procura, muitas vezes tarde, de forma tardia, porque a principal forma de tratar, na verdade, está na prevenção, está no estilo de vida saudável, manter atividades físicas, prevenir doenças, né? Não ser diabético, evitar ficar diabético, obesidade, hipertensão, que são as maiores causas da disfunção erétil, né? Então, a pessoa depois, com 60 anos ou mais, quando já tem uma diabetes instalada, já é hipertenso, sedentário, obeso, aí, com a disfunção erétil, ele resolve se cuidar, quando devia estar se cuidando já há muitos anos de forma preventiva, né? Isso é importantíssimo, essa divulgação aqui, inclusive no Gente que Fala, para alertar essas pessoas que o principal
é essa prevenção. Quanto mais precoce você agir e prevenir, melhor. E quando não há prevenção... Fala, doutor Roncati. Eu estava dizendo que eu concordo plenamente com ele e gostaria de acrescentar mais uma coisa ainda para essa dificuldade dos homens em irem procurar especialistas nesse assunto, é a nossa educação, né? Que ainda, em 2021, temos uma educação machista, não é? E o sujeito tem essa vergonha, que disse o colega, de procurar alguém e dizer, olha, está acontecendo isso comigo, o que é que o senhor acha? E vai arrastando, vai empurrando com a barriga o diabetes, a hipertensão arterial, o colesterol, né? A própria ejaculação precoce primária, que é um dos fatores que causa a disfunção erétil, e não tem coragem de procurar um profissional. E quando vai, você tem que buscar, né, consertar tudo isso junto, porque saúde é uma coisa só, né? E, doutor Rodrigo, Exatamente. Quando falamos em prevenção, quer dizer, o homem não vai ao médico, não tem esse trabalho de prevenção. É quando o calo aperta, quando dói alguma coisa. E aí pode ser já tarde demais, não é? Então, é uma necessidade permanente de conscientização. E muitas vezes, quando os homens vão ao médico, é porque a mulher tomou a iniciativa, foi lá, marcou a consulta, pegou ele pelo braço e fala, agora você vai, né? Verdade, Muito elas comum marcam isso. a consulta, muitas vezes eles nem sabem, né? E chega no dia da consulta, qual é o motivo da consulta? Eu não sei, doutor, minha mulher que marcou. Mas tem isso mesmo. Às vezes aparece Voltando... o paciente, né? E eles vão falar comigo, aí eles querem contar, né? O paciente homem, eles querem contar, mas eles dão a volta no mundo, quando enrola demais, assim, para falar, então, sabe o que é? É que teve um dia, aí quando começa a falar, então, sabe o que é? Não sei o que é que eles vão dar a volta e vão contar, mas realmente tem vergonha, né? Tem muita vergonha de ir e comentar que está tendo problema, disfunção erétil. Ou então fala que o problema é de um amigo. Não, tem um amigo meu que está assim, o que é que a senhora acha? O que é que a senhora acha? É isso mesmo. Outra causa bastante comum, aliás, é mais prevalente até nos adultos jovens, né? É a questão da disfunção sexual psicogênica. É bastante comum, o homem se cobra tanto essa posição de macho alfa, de ter um desempenho sexual excelente, e isso joga contra a pessoa, essa ansiedade de desempenho que muitos jovens e adultos têm, causa uma liberação excessiva de alguns hormônios, tipo adrenalina, e fazem com que ele apresente naquele momento, naquele ato sexual, a impotência. E depois, fora daquela situação, em casa, sem estar com a parceira, sozinho, ele não tem nenhum problema de ereção. Com a parceira, na situação de estresse, na situação de ansiedade, de se ele vai ter um bom desempenho, aquela cobrança pessoal dele mesmo, ele tem a disfunção erétil e não desempenha bem. É extremamente comum isso e é extremamente fácil de lidar, de tratar isso, né, de uma forma que não seja medicamentosa. Precisa de bastante conversa, bastante consulta, mas ainda assim é muito comum, é mais prevalente que a disfunção erétil orgânica. E eles vão achando que é hormonal. E paciente jovem, eles acham que é hormônio, eles falam, só que eles são muito jovens. E é quase como uma desculpa que, assim, não sou eu, né? É uma doença, é um hormônio. E a doutora tocou no ponto, doutor Rodrigo, é cada vez mais comum a disfunção erétil nos mais jovens por essa questão do estresse, por conta de cobranças das mais variadas, cobranças profissionais e também por conta do estilo de vida, álcool, fumo, porque antigamente se dizia, não, o problema da disfunção erétil é das pessoas mais velhas, óbvio, natural do envelhecimento, surgiram medicamentos para os mais velhos e tudo mais, mas, enfim, o pessoal mais novo também tem sofrido muito disso? Sofre bastante. Eu não sei se é uma coisa que aumentou. Eu diria que, na verdade, com a facilidade do médico mais próximo e com uma conscientização maior do público, eu acho que eles estão se abrindo e procurando mais ajuda e tratamento, mas isso sempre deve ter existido. Eu sempre atendi, há 20 anos eu atendo na clínica de área urológica, e há 20 anos isso sempre foi muito prevalente, sempre muito comum. Eu acho que cada vez mais aí até um ganho para a sociedade, que essas pessoas estão se procurando ajuda.
estão se conscientizando de que tem tratamento e tem como melhorar. É só pedir para a mulher ligar para o médico, marcar consulta e ponto final. É isso aí. Faltando 15 minutos para uma, doutor Roncati, o assunto agora é o seguinte: um levantamento do TCE, o Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, feito com base em dados de hospitais públicos do Estado e que aponta grande queda de atendimentos a pacientes não relacionados à Covid-19. Em 2020, os transplantes de órgãos apresentaram redução de 18%. As consultas e exames caíram 18% também, as cirurgias ambulatoriais 29%. E o tribunal atribui a baixa às medidas que as secretarias de saúde adotaram para diminuir cirurgias eletivas nesse período. A gente tem visto aí a necessidade, né, dos atendimentos voltados para a Covid-19, em razão de toda essa questão da pandemia, muita gente adiando os tratamentos e tudo mais, né? Mas quais podem ser as consequências disso? É uma decorrência, evidentemente, que a gente não vai escapar, né? Por conta da Covid-19, não é, doutor Roncati? Bom, meu caro Mauro e as pessoas que estão nos assistindo, os colegas aí da mesa, ocorre o seguinte, Mauro, eu fui participante ativo da epidemia de meningite aqui em São Paulo. Eu, inclusive, estava fazendo estágio, era estudante de medicina, estava fazendo estágio no Emílio Ribas na época. E as pessoas ficaram de tal maneira apavoradas que se dirigiam ao hospital dizendo: eu tenho meningite, por favor, me puncione, me faça uma punção lombar, porque eu quero saber. Você fazia o exame físico todo dia, a pessoa não tinha nada, mas ela queria ser puncionada. E não aparecia mais ninguém no hospital, né? Ninguém com nenhuma outra doença infecciosa, que era rotina naquele hospital, tá certo? Então, o que está acontecendo hoje? Eu vejo, por exemplo, desde o ano passado, do começo do ano passado, o hospital AC Camargo, por exemplo, convocando as pessoas que estavam fazendo tratamentos de rádio ou de quimioterapia pós-cirurgia ou pré-cirurgia de câncer, dos mais variados cânceres, que não iam mais ao hospital. Quer dizer, então, a própria pandemia e toda essa gama de coisas que a envolvem, né? A imprensa, os governos, a própria cabeça das pessoas, e etc., fizeram com que as pessoas se afastassem do hospital, mesmo se tratando de um tratamento absolutamente relevante, como esse de uma quimio, de uma radioterapia, né? Então, acredito que foi um motivo aí bastante, vamos dizer, complexo, né, que causou essa constatação do TCE, e acho que nós, mais ou menos, temos noção do que houve, porque, veja, só se fala disso, só se diz sobre isso, e as pessoas vão ficando cada vez mais neuróticas, cada vez mais afetadas por esse tipo de problema e com medo, né? Com medo. Doutor Roncati, falando aqui da sua área, cirurgia plástica, vamos aqui para as perguntas da nossa audiência. A Marcela Macedo acompanha a gente pelo nosso canal no YouTube. Ela quer saber o seguinte: quanto tempo uma pessoa que esteve internada por Covid precisa esperar para se submeter a uma cirurgia plástica, no caso dela, uma cirurgia no nariz? Interessante a pergunta, não é? Eu acredito que nós não tenhamos uma resposta oficial para isso, uma resposta, vamos dizer, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Porque não se sabe. No entanto, eu acredito que a negativação do RT-PCR, por exemplo, a negativação desses exames que estão sendo feitos, né? Um raio-x, uma tomografia de tórax já normal, e a presença de algum tipo de imunoglobulina, né, que faça uma proteção ao Covid, já sejam fatores necessários e, muito provavelmente, suficientes para que se possa marcar uma cirurgia eletiva. Eu não falo só da plástica, eu vou me dirigir a todos os cirurgiões, porque todos nós temos cirurgias eletivas e nós as perdemos praticamente no ano passado todo
porque o fenômeno que você citou na pergunta anterior ocorreu também com todos os cirurgiões, né? Os pacientes fugiram. Agora, vamos dizer agora, neste momento, negativou tudo. Raio-x de tórax normal, não tem mais sintoma? Eu acho que está totalmente apto a operar, desde que os exames pré-operatórios deem um resultado que indique a cirurgia, né, satisfatório. É nesse ponto que eu queria chegar. Tudo negativado e, claro, aqueles procedimentos naturais para qualquer cirurgia eletiva, que é aquela bateria de exames. Coagulograma, né? Glicemia, hemoglobina glicada, hemograma, etc., etc. Ver as funções hepáticas, as funções renais, não é? Os raios-x normalmente, se for um abdômen, um nariz, por exemplo, tem que fazer um raio-x de face, né? Com os seios da face, com um nariz dos ossos, um raio-x dos ossos nasais propriamente ditos, né? E ver. Doutor Dácio, tinha pedido a palavra. Acho que respondi a pergunta da ouvinte. Sim, doutor. Acredito que sim. Obrigado. Uma coisa que aconteceu muito também, alegando excesso de despesas, os planos de saúde pediram e obrigaram que muitas cirurgias eletivas fossem adiadas, principalmente na nossa área, e alegando que estavam com despesas muito grandes relacionadas à Covid. Então, muitas pessoas... Eu fico imaginando, algumas cirurgias são muito importantes serem realizadas, né? Não dá para serem adiadas. Cirurgia de câncer, principalmente, não dá para se adiar isso, né? Perfeitamente. Mas muitas foram adiadas, infelizmente. Doutor Dácio, o Marcelo Macedo... Aliás, não sei aqui se é do Marcelo Macedo a pergunta, pelo YouTube, ou do seu Jaime do Jardim Bonfilholi. Enfim, mas a pergunta está aqui, doutor Dácio. Varizes tem componente genérico ou hereditário? Tem um componente genético, sim. Não se sabe exatamente qual cromossoma que é afetado, mas nas famílias que tenham casos de varizes, pode chegar até 40% dos descendentes terem varizes também. É a mesma pergunta feita aqui pelos dois, tanto pelo seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias aqui com a gente participando, e o Marcelo Macedo, que está acompanhando. Não trombose, hein? Varizes, hein? Não, varizes, se tem o componente genérico ou hereditário. Genético. Aqui está genérico, mas é genético, sim. Genético. Tá certo. Muito bem. Vera Lima, também nossa audiência de todos os dias no Facebook. Doutor Rodrigo, porque temos visto tantos casos de infecção urinária, pergunta a Vera Lima. Eu até arrisco dizer aqui, o home office acho que tem levado a isso, né? As pessoas segurando o xixi horas e horas, não? Infecção urinária é muito comum, sempre foi muito prevalente. As pessoas, a maior parte delas é causada por bactérias da própria região genital, né? Não necessariamente falta de higiene, mas o fato, às vezes, de ingerir menos líquido, de ficar muito tempo numa posição sentada e sem ir ao banheiro com tanta frequência, pode ser realmente o aumento das infecções. Mas eu acho que assim, o aumento delas, na verdade, até do diagnóstico, mas sempre foi muito prevalente, continua sendo bastante comum. O home office tem levado muito a isso, muita gente se esquecendo de ir ao banheiro e fazer aquelas caminhadas periódicas para poder se movimentar um pouquinho? Sim. Pode ser influência, sim. Sim. A Raquel, Juliana Rocha, no Instagram com a gente. Pergunta se nesse frio as sopas podem ser uma opção saudável e se elas substituem uma refeição completa. Eu sempre falo esses assuntos na hora do almoço aqui, no Gente que Fala. Mas vamos lá, pergunta da Raquel. Pergunta da Juliana para a doutora Raquel. Bom, vamos lá, Juliana. Na realidade, assim, se a gente vou falar bem em breve, né, que depende do caso, ou emagrecimento ou ganho de massa muscular, para ganho de massa, né, ou para emagrecer, a gente precisa do quê? Ter uma dieta equilibrada. O que é equilibrada? Cada um depende da pessoa. Quantas vezes você vai na semana fazer atividade física? Faço 5 vezes, né?
Então, o seu gasto energético é grande, né? E aí, por isso que é feita uma dieta, uma alimentação, baseado com quanto a sua altura, o seu peso, a sua idade e o quanto que você consome, né? A sopa, a gente tem essa ideia, né? A dieta da sopa, a dieta não sei o quê, mas assim, primeiro, a gente quer uma coisa constante. Então, uma coisa constante não adianta fazer dietas radicais, né? A gente não pode ter pressa de, eu quero emagrecer ou eu quero ganhar massa muscular e ter pressa, né? Se fosse assim, todo mundo seria grandes tanquinhos sarados, né? É difícil. E é difícil por quê? Porque você tem que ter uma atividade física, uma alimentação. Agora, a sopa, ela é um alimento que ele pode sim substituir, mas você tem que ter cautela, né? Depende do que vai nessa sopa, qual a quantidade que você come, né? Porque se você também comer acima do que você gasta, mesmo sendo sopa, você vai engordar. Substitui uma refeição completa? Pergunta a nada. Raquel. Substituir uma refeição, depende do que vai nessa sopa, né? O que você vai estar colocando ali. Se coloca ali uma proteína, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Uma carne, né? Tipo, então, entrou ali uma proteína, o que você colocou? Às vezes, o que coloca na sopa ali, tem gente que coloca ali aqueles mingaus, né? O fubá. Então, isso daí vai engrossar e vai ser muita caloria, né? Então, e outra, às vezes nós precisamos o quê? A mastigação, né? Às vezes a sopa vai indo, é um líquido e você nem percebe, né? Você comeu, o tanto que você comeu. Então, não passar em calorias. O problema é a dieta da lua, né, doutora Raquel? Comer a lua é complicado, né? Porque tem noite que nem lua tem, né? Fica difícil. Pessoal, brincadeiras à parte, programa chegando no final. A doutora Raquel foi a primeira a falar, vai ser a primeira a se despedir. E os seus canais também, doutora. Bom, gente, eu adorei a participação, né, com os colegas aqui. Passou rápido, né? Quero agradecer ao convite. Eu atendo na Clínica Salutare, fica em Moema, em São Paulo, tá? Aguardo vocês, espero vocês. O meu contato no Instagram é DRA, né, doutora Raquel Menezes. E o telefone para contato, 99319-9978. Tá bom? Doutor Roncati, suas despedidas, seus canais, bem breve. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Mauro, Zenilda, todos vocês aí que são meus amigos, que eu adoro muito e adoro participar deste programa, né? Estou na Clínica Lucano, cirurgia plástica, na Clínica Meno, facilmente encontradas aí no Facebook, nos e-mails, né? E estou à disposição de todos que nos assistiram e de vocês também. Doutor Rodrigo, seus canais, bem brevemente, sua despedida. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição de todos no Hospital Albert Sabin, aqui na Lapa, em São Paulo. Telefone 3838-4655. E o canal do YouTube é doutor.rodrigo.uro. Muito obrigado. E o doutor Dácio Procta, com a chave do programa, fecha. Vamos lá. Doutor Dácio. Agradecendo a oportunidade mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida que alguém tenha, institutoprota.com.br. Termina aqui mais essa edição do programa Gente que Fala, de quarta-feira, sempre falando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estiveram com a gente hoje o Dr. Cláudio Roncati, cirurgião plástico, a endocrinologista, nutróloga esportiva, a doutora Raquel Menezes, o urologista Dr. Rodrigo Andrade e também o Dr. Dácio Procta, médico angiologista e cirurgião vascular. Na mesa de som com a gente hoje, cuidando da nossa sonoplastia, o Sérgio Souza, ele que também é um gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Do outro lado, o Gente que Fala, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência da programação da Trianon, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, ele já está chegando até as 14h. A partir das 2h, o André Lúcio Nicoli com o programa André e Você. Faltando 1 minuto para 1h. Obrigado pela audiência, gente. Até amanhã. Tchau.